paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a irmã Rita, eu estou passando aqui para falar sobre o curso maravilhoso que eu fiz em janeiro. Esse curso foi elaborado pelo pastor João Barbosa para abençoar a nossa vida. Muito forte esse curso. Esse curso é um curso que você chora, você ri, você dá glória a Deus, você pede perdão, você consegue achar dentro de você a sua vocação, o que você quer fazer na obra do Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou um aluno do Ministério na Prática, o curso oferecido pelo pastor João Barbosa, e eu posso dizer que esse curso tem sido um divisor de águas na minha vida e no ministério. O curso faz jus àquilo que realmente ele se chama. É um ministério na prática, não é algo que você vai aprender simplesmente para ficar no campo do conhecimento, no campo do intelecto, mas é algo que você pode ter certeza, você vai ter que praticar no seu dia a dia. Os assuntos que o pastor João Barbosa ele aborda são extremamente práticos, são situações que ele viveu no seu ministério ao longo de todo esse tempo já. O pastor João Barbosa, que já atuou até como missionário e é um dos pastores bem conhecido nas Assembleias de Deus, dentro das Assembleias de Deus, um pastor muito querido e de uma larga experiência ministerial. Você pode ter certeza que ele tem muita coisa para nos ensinar. E neste curso, ele nos oferece lições preciosas, lições riquíssimas, que com certeza vai lhe edificar e vai lhe evitar muita dor de cabeça no ministério. É um pastor muito idôneo, é um pastor assim que tem testemunho, tem exemplo de vida ministerial. É um pastor próspero no trabalho que faz, é um pastor que tem, as mensagens são de edificação, são mensagens que alimentam a nossa alma, como eu costumo dizer. O pastor João Barbosa ele tem o dom de falar e mexer lá dentro da gente, sabe? Parece que ele abre a mente da gente, é meio psicólogo, sabe? Ele abre a mente da gente e mexe lá no coração da gente e clareia a ideia. Para compreender as coisas, às vezes é preciso pensar nelas de trás para frente, do fim para o início. Você se pergunta quem é, de onde veio, por que nasceu, quando e onde nasceu. Você não vai achar uma resposta fácil para essa pergunta, pelo menos não em você mesmo. As respostas para todas essas dúvidas, conflitos e indagações estão em Deus, no plano de Deus. Ele fez tudo com um motivo, tudo tem um propósito e um sentido. Olhe ao seu redor. Você verá que cada elemento na natureza, por menor ou mais desimportante que pareça, está exercendo a sua função. Os micro-organismos, as plantas, os animais, as pedras, o planeta, a lua, o sistema solar, as estrelas, o universo inteiro em uma sincronia bela, dançante e perfeita, como um relógio imensamente complexo. Cada coisa sabe exatamente o que é e por que existe. No meio disso tudo está você. Um ser que pensa, ama, aprende, cresce, sofre, se alegra. Um ser ainda jovem e por isso cheio de perguntas. Na agitação da vida, cercado de entretenimentos e afazeres, talvez você nem se lembre delas. Mas cale-se um pouco, desligue um pouco tantos sons e verá que no silêncio elas persistem. Quem eu sou? Por que existo? Há um lugar para mim em todo esse arranjo, esse plano? Existe. E há alguém que pode te dizer qual é. Ele não só sabe por que te criou, como tem feito tudo para que você o encontre, inclusive trazendo você aqui, nesse exato momento. Agora você está exatamente onde Ele quer, para te abraçar, mostrar tudo o que fez, faz e fará por você, te guiar dentro deste plano eterno e finalmente dar real sentido à sua vida. Feche os olhos, estenda a mão
Invoque-o e receba. Eterno Deus e eterno Pai, quero te louvar e te adorar por mais uma vez poder trazer aos teus filhos conteúdo para edificação do ministério, do chamado de cada um. Quero te louvar, ó Deus, por esta aula que nós estaremos, ó Deus, transmitindo aos teus filhos conhecimento. Use a minha vida, use o meu ministério, os dons que tu me deu, que possa fluir nesse momento. Abençoe a cada uma das pessoas que estiverem conosco agora. Eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família. Muito bem-vindo para mais uma aula que nós estamos já com muita repercussão da primeira aula. Muitas pessoas comentaram comigo do grande mover que teve dentro delas de descobrir os erros que elas estavam cometendo. É muito bonito quando a gente consegue fazer o trabalho completo. Esse conteúdo que eu estou entregando para vocês é suficiente para transformar o seu ministério. Eu quero muito que você seja uma pessoa com mais produtividade, que você veja resultados do seu ministério. A minha intenção aqui é que você se torne alguém atuante, praticante daquilo que Deus tem para a sua vida. É importante que você saiba que se Jonas continuasse dormindo no porão daquele navio, o navio ia afundar. É muito importante você entender que se Jonas continuasse dormindo no porão daquele navio, milhares de pessoas poderiam perder a vida. Será que Deus não tinha outra pessoa, outro profeta para enviar a Nínive? Claro que sim. Israel era dotado de homens e mulheres com condições de serem eleitas por Deus para levar a mensagem para Nínive. Mas o ministério de Jonas, o chamado de Jonas, era específico. Ele será o profeta que levará a mensagem àquele lugar. Mas ele decide ir para outro lugar, vai para Tarsis. Ele quer fugir daquilo que é o seu chamado. Ele quer fugir porque ele tem suas considerações que não vale a pena pregar para aquele povo. Eu poderia aqui passar horas falando de um contexto teológico sobre o porquê Nínive caía tão mal para o coração de Jonas, mas não é o caso. O que eu quero mostrar para você é que um homem que tem um chamado e não consegue cumpri-lo, ele causa problema para todos que estão no seu navio. Começou a se perder os bens, jogar no mar toda a estrutura que eles tinham de alimento, de mantimento, os víveres, são tudo, vai se perdendo tudo. O barco está se arrebentando e Jonas está dormindo a caminho de Tarsis. Será que não é isso que está acontecendo com a sua vida? Será que não você está vivendo literalmente um transtorno, apesar de ter um ministério, ter um chamado, seu casamento não vai bem, sua vida financeira não vai bem, você está vivendo economicamente tanta dificuldade, você diz, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas está dando errado. O que você tem que entender é que um homem que tem um chamado, se ele for para a direção errada, ele vai estragar a vida dele e vai estragar a vida da família e a vida de quem está perto dele. Eu estou aqui para te ensinar, para te mostrar que se você realmente acertar os erros que eu mostrei para você na aula passada, do seu chamado, do seu ministério, eu te darei agora estrutura, pilares, colunas, que você vai colocar dentro da sua vida para você realmente dizer, a tempestade passou. Eu quero que você viva uma vida de paz. Eu vou te dizer algo aqui que você nunca ouviu em púlpito nenhum. O que eu vou te dizer aqui vai mudar a sua história. Escreve isso, pegue papel, caneta e escreve. O ministério é leve. Como é que é, pastor? Escreve aí. O ministério é leve. Isso vai contra tudo que você ouviu até hoje. O peso do ministério, o peso do chamado, a responsabilidade do chamado. Meu irmão, Paulo escreve a Epístola da Alegria. Paulo escreve aos Filipenses, considerado a Epístola da Alegria, em prisões. Paulo está preso, Paulo está subjugado, está sendo levado para Roma como prisioneiro, mas o gozo e a alegria da sua alma é completa. Por quê? Porque ele está cumprindo o seu chamado.
O chamado de Paulo era para ir até a César. Ele vai impactar Roma, ele vai impactar a estrutura de Roma com o poder do evangelho, vai plantar igrejas enquanto a sua viagem acontece. Há um plano de Deus em todo aquele processo que Paulo está vivendo. Quando você está vivendo um processo duro, mas está no centro da vontade de Deus, há paz no seu coração. Não é que o ministério é leve porque não tem problema, porque não tem dificuldade, porque não tem luta, não. O ministério tem demônios, tem pessoas ruins, tem fofoqueiro, tem mentiroso, tem quem puxa o tapete, o missionário tem inveja, o ministério tem inveja, o ministério tem concorrência, o ministério tem traição. Mas se você entender o que eu vou te ensinar aqui, você vai perceber que o ministério é leve. Você vai passar por toda essa luta em paz, seguro, certo que você está no centro da vontade de Deus. E isso te dará força para ser mais feliz com a tua família, para ser mais feliz com a sua vida econômica, para ser mais feliz com você mesmo. O desafio do ministério na prática é sempre levar as pessoas a viverem uma vida plena, completa. Entende o que é isso? Então escreve aí para mim, o ministério é leve. E eu vou pôr debaixo dessa frase, eu vou pedir para o Henrique aqui depois anotar, o ministério é leve, e se tiver pesado tem algo errado. O ministério é leve, mas se tiver algo errado, se tiver pesado tem algo errado. Vamos de novo, o ministério é leve, mas se tiver pesado tem algo errado. Quando você vê um dirigente de congregação reclamando, chorando, agoniado, angustiado com o ministério, tem algo errado. E eu vou mostrar aqui o erro que muita gente está cometendo porque não conhece a estrutura. Eu disse para vocês aqui, se os pilares estiverem colocados como numa mesa, 4 pernas, e no meio uma coluna central para suportar o peso, pode vir peso, pode vir luta, pode vir tribulação, você vai vencê-las todas. Por quê? Porque você está vivendo, cumprindo o propósito de Deus no seu chamado. Tá bom? Vamos à frente? Eu quero também que você entenda que nós teremos aqui esta live e mais uma, são 3 aulas no total. E você tem um grupo de WhatsApp onde você pode participar das aulas depois, do resumo da aula, você pode aprender pelo WhatsApp. Agora, como é que você faz para receber esse resumo dessa aula que eu dei? A aula passada, essa aula e a próxima aula que nós vamos ter. Você precisa estar no grupo de WhatsApp, tem o link aí, esse link que está aí. Você pode clicar no link, ele vai te jogar. Pode deixar para o final da aula. Final da aula, você clica no link, ele vai te levar para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é fechado. Nenhuma outra pessoa do grupo vai ter acesso a você. Não é aquele grupo de WhatsApp que todo mundo manda bom dia, que todo mundo manda florzinha. Não. Você não vai ter incomodação de ninguém. Você também não vai poder mandar mensagem para ninguém. Se você quiser mandar o seu telefone, quiser conhecer as outras pessoas do grupo, não é assim. Esse grupo é um grupo privado. Somente eu e a minha equipe têm acesso. Então você pode ficar tranquilo, ele não vai ficar tocando, apitando o dia todo. Se tiver um toque, se você sentir que o WhatsApp deu um alerta, é porque tem conteúdo novo. Então você pode abrir porque você sabe, foi o pastor João Barbosa que me mandou. Legal? Bom, falando em João Barbosa, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar mais uma vez. Eu sou o pastor João Barbosa da Silva, mais conhecido como João Barbosa. Sou pastor em São Paulo, capital. Trabalho ao lado do pastor José Wellington Bezerra da Costa, atendendo uma regional, um setor. Sou pastor setorial, já fui presidente de 3 igrejas, fui presidente na Assembleia de Deus na Argentina, na província de Misiones, na cidade de El Soberbio. Eu fui presidente da obra ali por um período de quase 6 anos. Fui também fundador da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Oberá, onde Deus me usou com o ministério apostólico para plantar igreja. Plantei a igreja ali e que está até hoje servindo ao Senhor um grande número de irmãos, também em São Vicente, em algumas cidades ali. Fui também pastor presidente em Fernandópolis, interior de São Paulo. Por 4 anos eu presidi a igreja ali. E fui também pastor presidente na Assembleia de Deus de Poços de Caldas, Minas Gerais. Por 6 anos fui presidente daquela igreja e agora estou há 8 anos de volta em São Paulo como pastor setorial ao lado do meu pastor. Nós temos hoje a média de
3 a 4 mil membros, mais de 3 mil pessoas tomando ceia, entre membros e congregados. Temos umas 4 mil pessoas congregando conosco. Então é um grande número de pessoas que eu cuido, são quase 600 obreiros, entre cooperadores, presbíteros, diáconos, evangelistas, um grande número de homens que eu tenho a alegria de todos os meses trazer aulas, trazer ensino a essas pessoas que congregam comigo. Sou também pastor presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, a maior convenção da América Latina, uma das maiores do mundo. São mais de 100 mil pastores que fazem parte da CGADB, e entre esse grande número de líderes, Deus me deu a honra de ser presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa para todo o Brasil. Também tenho cargos na Convenção Estadual, também sou diretor de comunicação do Ministério do Belém, ao lado do pastor José Wellington, cuidando de televisão, internet, rádio, AM, FM, fazendo o trabalho de comunicação de quase 3 mil congregações na capital de São Paulo. Já estou perdendo o fôlego de falar muita coisinha que eu faço. Tudo isso que eu faço, eu ainda sou pregador itinerante, pregador conferencista, atendendo o Brasil como pregador em toda essa nação, em algumas vezes saindo do país, mas concentro o meu ministério ao Brasil, pregando em quase todos os estados do Brasil, nos grandes eventos, levando mensagem de Deus transformadora. E sou professor. Como professor, talvez seja um dos cargos que eu mais amo, é poder dar aula, porque o professor forma gerações, o professor forma estrutura. Quando nós vemos a Bíblia falar que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, é porque Gamaliel era um grande instrutor, e a Bíblia faz questão de relatar o nome de Gamaliel como grande orientador do apóstolo Paulo, mesmo sem Jesus Cristo. Forte isso, né? Não é na graça, é na lei, mas ele forma Paulo. E é isso que eu estou aqui para formar, para trazer a você instruções como professor. Se você perceber, eu não estou lendo versículos bíblicos, eu não estou aqui te trazendo conceitos teológicos. Se você precisar de teologia, eu posso te indicar alguns cursos muito bons, muito práticos, para você poder fazer. Se você quiser aprender o grego e o hebraico, eu tenho aqui um amigo que com R$ 49,00 por mês, você pode aprender o grego e o hebraico. É muito fácil de você aprender, parece incrível, né? Mas essas duas línguas não é tão difícil de aprender em 90 dias. É mais fácil do que o inglês, mais fácil do que o espanhol. Incrível, né? Você pode aprender. Mas o meu conteúdo aqui não é acadêmico. Eu quero usar as minhas 3 décadas de ministério, quero juntar toda a minha experiência para trazer para você condições de você viver o seu ministério sem passar pelos erros que eu passei. Tá claro? É isso, Luiz? Tá bem explicadinho? Então, quero que você me acompanhe nas redes sociais. Se você quiser conhecer a minha família, conhecer a igreja que eu sou pastor, conhecer o meu ministério, coloque aí no Instagram, João Barbosa Pastor, e você vai ver ali toda a minha história. Você vai poder ver muita coisa ali que a gente faz. Inclusive, tem conteúdo diariamente para ministério. Eu faço questão de ser professor todos os dias, porque o professor tem que estar pronto a ensinar, não só na sala de aula, mas eu quero constantemente estar te ensinando, ok? Bom, você fazendo parte desse grupo de WhatsApp, qual é a vantagem que você tem? Você tem condições de ter o resumo das aulas, e além de ter os resumos das aulas, você vai poder também receber conteúdos novos para a sua edificação. E mais um detalhe, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, eu faço questão de responder particularmente para você. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, fazendo a sua pergunta, e eu vou responder. Eu quero muito que você não deixe dúvidas. A minha proposta é fazer você mudar a sua maneira de ser, mudar a sua maneira de viver, mudar a sua maneira de pensar. Preste bem atenção. Você vai ser transformado. Você pode ter sido transformado quando aceitou Jesus, pode ter sido transformado quando foi batizado com o Espírito Santo, e vai chegar, mais uma vez, uma grande ação de Deus, mudando o seu pensamento, mudando as suas atitudes. Eu quero muito que você sonhe e ser uma pessoa poderosa em Deus. Como assim, pastor? Olha o que eu vou dizer aqui, presta atenção. Henrique,
Eu estou aqui pensando comigo, o Henrique está comigo aqui me ajudando, fazer ao vivo é assim, tem que ir quebrando alguma coisa aqui, quem sabe faz ao vivo. O que eu quero que você entenda é que na minha proposta, você tem que ser transformado numa pessoa diferente, numa pessoa que viva mais intensamente o seu chamado, o seu ministério. E eu garanto para você que se você colocar em prática o que eu estou ensinando, eu vou te pedir 30 dias. 30 dias. Durante 30 dias, se você não for transformado, eu estou pronto a te ouvir, a colocar o seu comentário em todas as redes sociais, porque até hoje, graças ao meu bom Deus, quem cumpriu aquilo que eu orientei foi mudado, foi transformado. Você vai sentir Deus mais de perto, vai ouvir a voz de Deus mais de perto, vai ter mais poder naquilo que você faz e literalmente sua família vai perceber a sua transformação, seu pastor vai perceber a sua transformação, você vai se tornar uma pessoa que literalmente vai viver o seu chamado. Isto é o ministério na prática. Tá claro? Vamos para frente? Faltou alguma coisa aqui? Creio que não, né? Eu creio que está claro para esse início, já falei bastante, e eu quero que você entenda, quando eu vou falar aqui para você, se você quiser escrever aí, eu quero rapidamente, eu não vou ter tempo de aprofundar, mas eu vou falar com você sobre 5 pilares que você vai precisar viver, 5 pilares naturais, são estruturas da vida natural. Estrutura que você tem que ter no seu cotidiano para poder ter sucesso no seu chamado, para o seu ministério, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja pastor, ser realmente um ministério que está sendo bem sucedido, que está indo bem, que você percebe que está sendo usado por Deus. Então são 5 pilares naturais e 5 pilares espirituais. É forte esse negócio. Eu vou te mostrar a estrutura humana que você precisa ter, tá certo? Eu vou te mostrar colunas que você vai colocar na sua vida. Isso é para a sua vida, é para você levar o resto da vida. No final desse curso, dessas aulas gratuitas, eu vou te oferecer um curso completo, com mais de 70 videoaulas, todo um treinamento, mas você não precisa de forma nenhuma fazer esse investimento se você achar que não é o momento, que não está bom para você. O conteúdo gratuito que eu tenho é suficiente para transformar a sua vida, porque do contrário não vale a pena. São 3 aulas, não é de bababá, não é de deixar você me ouvindo, é para trazer transformação. Por isso eu quero que você pegue papel e caneta, para você, quando terminar esta semana que nós estamos fazendo, você vai dizer: pastor, só foi 3 dias, mas foi suficiente para me dar uma visão diferente da minha vida ministerial, da minha vida pessoal. Tá claro? Então vamos lá. Por que os pilares são importantes? Porque toda grande construção, você não vê os pilares. Na grande maioria das vezes, os pilares estão escondidos. Mas o que sustenta um prédio de 4 andares, de 10 andares, de 50 andares, são as suas colunas. Quando você vê a beleza da pintura, a beleza do revestimento, tudo isso é bonito. Mas o que mantém em pé o prédio é as suas colunas, é os seus pilares. Então, você me pergunta: pastor, esses pilares são importantes para que eu mantenha o que eu tenha? Exatamente. Os pilares é aquele que te darão estrutura. Hoje, olhando para mim, você me dá quantos anos? Quantos anos eu tenho, cara? Então, 50, né? Você me dá 50? Vou ter que esticar um pouquinho aqui. Ó. Já tá... É o cabelo. Pintar o cabelo de preto. Eu tenho 56 anos. 56. Eu tive uma situação que é muito legal. Eu fui pregar numa igreja em Osasco, e quando terminou o evento, uma igreja pequena, eu gosto de atender as pequenas igrejas, faço questão de na minha agenda ter espaço para pequenas igrejas, porque muita gente começa a ficar vaidoso e achar que ele é grande e começa a selecionar a agenda e só atender os grandes eventos. E o perigo da vaidade é muito grande, o perigo do orgulho é muito grande, e muito grande pregador acabou se perdendo, perdeu a família, perdeu o ministério. Então toda a minha agenda, ela é separada, um pouquinho dessa agenda para as pequenas igrejas. Escuta essa, Henrique. Eu fui pregar, quando terminei de pregar, um senhor, uns 80, 82 anos, 85, uma pessoa já de uma idade avançada, me procurou, me abraçou
E aí ele olhou para mim, eu de máscara, ele também estava de máscara, e ele perguntou para mim, o senhor é o João Barbosa, que foi para a Argentina? Eu disse, sim. Não, mas o João Barbosa, que passou aqui nessa congregação e ganhou um violão e ganhou um teclado para levar para os irmãos da Argentina? Eu falei, é. Aí ele olhou bem para mim, aí eu tirei a máscara. Eu percebi que ele não estava me conhecendo, tirei a máscara, dei um sorriso. Disse, sim, pastor João Barbosa, de Osasco, que foi para a Argentina, sou eu. Disse, não. O senhor é o João Barbosa, que era missionário e que passou aqui na congregação, pregou e nós fizemos uma campanha. Foi, irmão, eu levei um violão assim, um teclado assim. Ele disse, rapaz, mas não pode. Aí ele olhou para mim e disse assim, Henrique, faz 50 anos que aconteceu isso. Eu falei, não, 50 anos não. Faz pelo menos 45 anos. Aí eu olhei para ele e falei, poxa vida, não, pastor, não faz tudo isso não. Faz uns 20 anos que eu passei aqui. Não, o João Barbosa que eu estou falando passou faz uns 40. Aí o pastor ouviu o dirigente da congregação, colou, né? Quando ele colou, ele olhou para mim e já deu um sorriso e falou pro velhinho, pastor, o senhor lembra do pastor João Barbosa? Lembro. Lembra que ele passou aqui na congregação uns 50 anos atrás? Aí ele não aguentou, né? Deu força pro velho. E disse, claro, foi ele mesmo. Aí me abraçou forte. Pastor, como o tempo passa. Aí ele tirou a máscara dele, olhou bem para mim, disse, pastor, é muito rápido o tempo, né? Eu disse, é verdade. Eu falei, pastor, mas não faz 50 anos. E aí o outro dando risada. Aí ele olhou para mim, disse, não, eu sei que faz mais de 40 anos. Eu falei, pastor, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Aí ele olhou para mim e deu uma... Ó, o senhor deve ter uns 92, 95, mas não parece. Você acredita? O senhor deve ter uns 92, 95, mas não parece. Eu tive que rir, porque como é que pode alguém olhar para mim e achar que eu devo ter uns 90? Só pela experiência. Pela bagagem. Ai, que coisa linda. Eu dei um abraço no velhinho e falei, tá bom, meu pastor, tá bom. E deixa aí, deixa quieto. Então vamos lá. Eu estou te contando tudo isso aqui porque talvez você olhar para mim e achar que eu devo ter 90 anos, 95, eu não sei quantos anos você acha que eu tenho, mas eu tenho aqui 3 décadas de experiência pastoral. 3 décadas lidando com pessoas, 3 décadas estudando, buscando conteúdo. E por isso, quando eu digo que sou professor, eu tenho certeza do que eu estou te ensinando. Por isso que eu quero que você entenda. Essa semana é para mudar a sua história. Tá bom? Vamos lá? Vamos estudar então? Vamos lá. Por que você me perguntaria, isso que você vai ver aqui é diferente? Por que é diferente? Porque o conteúdo que eu estou te dando não é um conteúdo teológico. Eu não estou dando o que você vai aprender na escola de teologia. Por que esse conteúdo que o senhor está dando aqui é diferente? Porque esse não é um conteúdo que você vai ver no púlpito da igreja. Eu estou te trazendo para você livros, bibliotecas, inúmeros, centenas e centenas de livros que eu li, todo o meu conhecimento teórico e prático, eu reuni os dois para trazer para você conhecimento. Agora, o que eu vou te fazer a pergunta, e você me responde do lado de lá, você pode escrever para mim aí, por que você não tem sucesso no seu ministério? Eu te respondo por que você não tem sucesso no seu ministério. Se você tiver condições de ver o resumo da aula passada, eu falo dos erros que você cometeu, os erros que você está cometendo. E agora eu vou te mostrar que esses pilares, tanto os naturais como os espirituais, te dará estrutura para você realmente ter um ministério de sucesso. Se você for diácono, você será o melhor diácono da tua igreja. Eu vou desafiar você a querer ser o melhor diácono da sua igreja. O meu desafio é, pastor João, eu assistindo essas aulas, eu posso me tornar melhor como diácono? Pode. Eu quero que você seja o presbítero que o pastor queira consagrar para pastor. Como é que é? Eu quero que você seja o presbítero que todos os irmãos digam que você tem que ser pastor. Porque se você é presbítero e prega, ensina, cuida, ora, tem de Deus, as pessoas vão falar, mas ele precisa ser consagrado. Eu quero que você entenda, se você for pastor auxiliar,
Eu quero que as pessoas perguntem por que você não é presidente. Literalmente. Por que você não é setorial? Porque você vai ter tanta graça e tanto conteúdo que quem está em volta de você vai perceber que você precisa crescer. Se você quer crescer, este é o momento. Pegue papel e caneta, porque eu estou pronto para dizer para você por que você ainda não teve sucesso ministerial. Se alguma dessas colunas estiver faltando, seu prédio está rachado. Seu prédio está para cair. Conhece a história de algum pastor que fez sucesso e caiu? Conhece, Henrique? Conhece a história de alguém que se tornou famoso e foi como uma estrela errante? Tiago fala sobre uma estrela errante. Sabe o que é uma estrela errante? É um cometa. É aquela coisa que passa no céu assim, ó, chum, e some. A estrela errante é esses que aparecem, parece que vai ser o grande pastor, o grande pregador, desaparece. E Tiago diz que tem alguns que são esses, que são homens como nuvens vazias, são árvores sem raízes, são como estrela errante. E você não é uma estrela errante. Você pode ser uma estrela pequenininha, mas você vai ficar lá até o arrebatamento. Você vai mostrar o que você tem. Você pode ser o presbítero de uma congregação que tem 70 presbíteros, mas as pessoas vão te conhecer como um homem de Deus. Eu quero hoje que você me responda. Talvez a pergunta seria assim: por que é possível você viver plenamente o ministério? Por quê? É possível você viver o ministério plenamente? Porque você tem um chamado. Se você não tivesse um chamado, você não estava aqui assistindo. Você tem um chamado. Se você não tivesse um chamado, você não perderia tempo para assistir uma aula como essa. Lá dentro de você, você sabe que tem um chamado. E eu estou aqui para te ensinar a colocar pilares, colunas, tanto naturais como espirituais. Porque se você não separar essas duas coisas, você vai destruir o seu chamado. O que é natural, é natural. O que é espiritual, é espiritual. O mundo espiritual age no mundo natural, claro. Através do que eu faço no mundo natural, eu chego a ser mais espiritual, claro. Mas eu quero separar 5 pilares espirituais e 5 pilares naturais. Vamos lá. O primeiro grande pilar que eu acho que todo obreiro tem que... Escreve aí para mim. Gestão do tempo. Escreve aí, gestão do tempo. Se você não entender nada, só escreve gestão do tempo, que já vai ser suficiente para você entender que você precisa gerenciar o seu tempo. Henrique, eu olho para você, Henrique, e admiro a sua capacidade de falar de tráfego pago, de toda a estrutura que você tem, e muito do seu conhecimento é um conhecimento que não é acadêmico, você foi através do dia a dia, da experiência, você é um autodidata, você vai buscando, vai aprendendo, vai fazendo. Se eu conseguir fazer o Henrique gerenciar o tempo, você vai ser melhor pai, vai ser melhor marido, vai ser melhor obreiro, vai ser melhor profissional. Dá para ser melhor marido. Dá para ser melhor pai. Se você parar e olhar para mim, eu estou falando aqui com o Henrique, quero falar com você quando eu falo com o Henrique, talvez falta tempo para as crianças. Você não consegue andar de bicicleta com eles, você não consegue sair no parquinho com eles, você não consegue passear no shopping com eles, você só leva eles para a igreja e volta da igreja. Por quê? Você misturou tudo. Você não sabe gerenciar o tempo. E você está misturando o seu chamado. Eu falo isso, que um dos erros, um dos grandes erros do ministério é a gente não ter foco naquilo que é separado um do outro, o chamado foco separado. Eu olho para cada coisa de maneira separada, eu não misturo tudo. Então, gerir o tempo, eu fiz uma lista aqui e você vai marcar aí para mim. Bom, vamos lá. Família, trabalho, igreja, devocional. Vamos lá. Eu tenho a função de pastor setorial da Assembleia de Deus em São Paulo, cuidando de quase 4.000 pessoas. Eu sou presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGDB. Eu sou presidente da Comissão de Assessoria e Imprensa da Convenção Estadual. Eu sou diretor de comunicação da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu sou apresentador do programa Movimento Pentecostal. Eu sou apresentador do programa de rádio Conversa Franca. Eu
sou itinerante, prego o Brasil, mesmo sendo um pastor local, sou itinerante, sou professor do curso Ministério na Prática, dando aula e fazendo um trabalho online, alcançando gente no Brasil inteiro, sou escritor, estou, graças a Deus, com 2 livros escritos, além disso sou marido, sou pai. Bom, aqui eu pus 12 funções e agora está me lembrando, Henrique, que eu sou avô de 3 netinhos. Como é que eu vou cuidar de tudo isso tudo? Alguma coisa tem que se perder. Aí alguém diz assim, pastor, mas o senhor consegue fazer tudo? Eu consigo fazer tudo. E ainda, olha só, eu oro todos os dias, de joelho, pelo menos 3 horas. Tem dia que eu oro 6 horas. Como é que você consegue orar 6 horas por dia fazendo tudo isso? Se eu dividir o dia em 4, quer escrever aí? Você quer gerir o tempo? Divide o dia em 4. Como é que divide o dia em 4, Henrique? Cada 4 horas? Não, cada 6. Você não é bom de matemática? 6 vezes 4, 24. Aí, já vi que ele é ruim de matemática. Divide o dia em 6 horas. Da meia-noite às 6 da manhã, madrugada. Das 6 da manhã ao meio-dia, manhã. Do meio-dia às 6 da tarde, tarde. Das 6 da tarde à meia-noite, noite. Então você tem madrugada, manhã, tarde e noite. Você divide o dia em 4. Escreve isso aí, você não está aprendendo, é aula. O que eu estou te falando aqui você não vai ouvir em outro lugar. O dia tem 24 horas para todo mundo. O Abílio Diniz chegou a ter 300 mil funcionários registrados em carteira. 300 mil funcionários registrados em carteira. E ele disse que tinha tempo para ir na praia. Eu participei de curso com ele. Eu vou até, se você entrar no meu feed, você vai ver eu e o Abílio Diniz juntos. Olha só, achei o cara chique. O Abílio Diniz dando aula para mim, um pastor. E ele disse na aula que ele estava lá dando para nós. Hoje, como eu sabia que tinha que dar aula para vocês, eu tive que levantar mais cedo, porque eu não levanto o dia sem praticar exercício físico. Eu primeiro pratico exercício físico, tomo meu banho para depois começar o dia. E hoje eu tive que levantar mais cedo. O Abílio Diniz é professor da FGV. O Abílio Diniz está fazendo conteúdo digital com quase 90 anos. E com todas essas funções. O que é isso? Gestão do tempo. Então você vai dividir o dia em 4. Madrugada, manhã, tarde e noite. Nessas 6 horas, você vai ter que aprender a pôr família, trabalho, igreja e devocional. Preste bem atenção nisso. Família, trabalho, igreja e devocional. Não confunda igreja com devocional. Esse é um grande erro da maioria de nós. Nós achamos que ir na igreja é o suficiente para ter comunhão. Não é. Tem diácono que já faz 2, 3 anos que não assiste culto, que não dá glória a Deus, que não sente a presença de Deus. Por quê? Ele põe paletó e gravata, vai para o culto, mas fica envolvido nos trabalhos e não no culto a Deus. Isso acontece com presbíteros, que sentam no púlpito, fica pondo defeito em todo mundo e não sente Deus, não prega, não ora, não fala em línguas, não é renovado. E isso não pode continuar acontecendo com você. Deus te trouxe aqui para mudar o seu ministério. Eu estou sendo aqui um instrumento de Deus para te trazer uma aula para transformar a sua vida. Então vamos lá. Você vai dividir o dia em 4 períodos. Nesses 4 períodos, você vai começar a administrar o seu tempo. Você vai orar de madrugada ou só vai dormir de madrugada? Tudo bem, você não precisa orar de madrugada. Então, da meia-noite às 6 você dorme. É pouco dormir 6 horas? Se você é rico, muito rico, pode ser que seja pouco. Esse papo de 8 horas de dormir por noite é conversa. Quem está estudando, quem está crescendo, não consegue dormir 8 horas por dia. Se você está crescendo no seu trabalho, está crescendo na sua vida espiritual, está crescendo, é no máximo 6 horas de sono. Se der sono, lava a cara. Eu fiz um propósito que o Henrique não consegue fazer. Eu estou o ano todo sem tomar banho quente, morno, só gelado. E aí eu tive uma infecção de garganta. O que aconteceu? Minha esposa disse, não pode tomar banho frio. E aí o que eu fui ler e estudar? Por eu estar já há quase um ano tomando banho gelado, o que aconteceu? A minha garganta, o meu corpo está tendo reações positivas anticorpos, que eu venho criando anticorpos que me dá estrutura. Já viu a criança antigamente que andava descalço na chuva, quase não agasalhava e não pegava nem gripe? Porque o corpo cria anticorpos.
A mãe que cria o filho sem pôr o pé no chão, sem sofrer nenhum ventinho, todo guardado, ele fica sem anticorpos. Então, o que eu descobri? Que o banho frio me desperta, me tira da minha zona de conforto. Bom, tem várias reações, mas eu não estou aqui para dar aula de banho frio. Mas resumo, se você dorme 6 horas e é pouco, toma banho frio, lava a cara com água gelada. Mas se você quiser ter a estrutura do tempo, você vai ter que administrar o tempo. Se você não administrar o tempo, você não vai ter sucesso em nenhuma área da sua vida. Nem no casamento, nem na criação de filhos, nem na sua vida profissional, nem na sua vida ministerial. Você tem que gerir o tempo. Esta é uma coluna que não é espiritual. Ela é natural. Todo homem que sabe gerir o tempo cresceu. Por que você acha que tem pessoas que fez faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado? Por que você acha que tem pessoas que conseguiu montar empresas grandes, estruturas grandes? Você acha que é dormindo até meio-dia? De maneira nenhuma. É gerindo o tempo. Bom, dito isso, você vai separar tempo nas 18 horas, porque a madrugada você tira para dormir. Exemplo. Então, pela manhã, separe um tempo para oração. Separe um tempo para leitura bíblica. Eu vou te dar aqui os tempos. À tarde, separe um tempo para o seu devocional. À noite. Gerir o tempo é você saber o que você vai fazer cada hora do dia. Eu estou aqui com vocês, mas eu tenho que saber que eu tenho que terminar, porque amanhã de manhã eu tenho outros compromissos. Eu não posso ficar com vocês aqui 1 hora e meia, 2 horas, porque você também não tem tempo. Gerir o tempo é isso, é você saber o que vai fazer com o tempo. A organização do seu tempo é muito importante. Eu estava colocando aqui, e estou lendo aqui, o tempo se ganha ou se faz de 2 maneiras. Você sabe quais são as 2 maneiras, Henrique? Não sabe. Primeiro, ou você toma a decisão clara de deixar de fazer alguma coisa. Então, isso. Por quê? Eu estou em 2021 sem assistir televisão. Nem Netflix, nem jornalismo, nem nada. Eu cortei a televisão. Eu não vou na sala. Eu não tenho televisão no meu quarto. Então, às 2 horas, 1 hora, 40 minutos, qualquer tempo que eu tinha com a televisão, ele sobrou. Porque eu parei de assistir televisão. Percebe? Ganhou 1 hora. Do meu dia aumentou 1 hora, 2 horas. Porque aquela série Casa de Papel, aquilo lá cada capítulo é 40 minutos, 1 hora. E às vezes eu assistia 2. Então eu percebi que eu cheguei a ficar 2 horas assistindo televisão. Eu percebi que eu fiquei todos os dias 40 minutos, 1 hora do meu dia com jornalismo. Para ver o cara falar bem do Bolsonaro ou mal do Bolsonaro, bater. E eu não sou político. Eu não vou resolver nada politicamente. Eu vou orar pelo país, orar pelas autoridades constituídas e no dia do voto eu vou votar. E a internet me trouxe informações mais rápidas. Então eu cortei a televisão. Então você tem que deixar de fazer algo. Essa é a primeira maneira de você ganhar tempo. E a outra é concentrar em prioridades. Escreve aí. Concentrar em prioridades. Por que eu oro 3 horas por dia? Todo dia. E quando eu não oro, parece que eu pequei. Verdade. O dia que eu oro 1 hora e 1 hora e meia, eu peço perdão a Deus. É tão interessante a comunhão que você chega a um ponto que isso se torna rotina. Mas eu vou te ensinar aqui ainda hoje o método que eu uso para chegar a esse período de oração. Então você tem que concentrar em prioridades. Eu estou aqui para terminar a aula e vou terminar antes do momento. Por quê? Porque eu tenho que orar ainda hoje. Então eu tenho isso como eu tenho que orar. Por que você não ora todo dia? Por que você não tem período de oração? Porque você não tem prioridade. Então marca o dia. Bom, essa é a primeira colocação que eu vou fazer aqui para você. Eu acho que já falei demais da gestão do tempo e eu vou tentar ir mais profundo numa aula mais com mais tempo. Se você quiser depois fazer o curso Ministério na Prática, eu vou ter tempo suficiente para te ensinar todas as formas de você gerir o tempo, porque a procrastinação, tudo isso. Mas eu creio que nessa aula já deu para você pegar a sacada que a primeira coluna é gestão do tempo. Eu estava vendo aqui,
Eu estava com meus papéis aqui, eu não sei onde eu coloquei aqui aquele papel, esse aqui, ó. Eu fiz uma pergunta aqui, qual o benefício prático que você pode ter no final dessa aula? Por que eu escrevi aqui? Isso é gestão de tempo. Eu deixei escrito a pergunta que eu ia fazer para você. Porque isso me facilita. Eu preparo antes o material, então quando eu vou te perguntar, eu pergunto com segurança. Eu não fico dando volta. Você percebeu que a minha aula é direta, é papo reto? Isso é prática, não é teoria. Eu não preciso te citar 10 versículos bíblicos para te convencer que você precisa gerir o seu tempo. Então, o primeiro grande benefício prático dessa aula é que vai mudar alguma coisa dentro de você com relação ao seu tempo. Você vai mudar a maneira de gerir o seu tempo, ok? Vamos lá. 2. Esse é o primeiro pilar, gestão do tempo. Segundo, comunhão com Deus, vida espiritual. Se você abandonar a sua comunhão com Deus, sua vida espiritual, você vai fracassar em todos os sentidos do seu ministério. Eu não estou falando de estudo de teologia, eu não estou falando de leitura de livro, eu estou falando de contato com os céus, de ter temor a Deus, de ouvir um hino e chorar, de querer ir no culto, de sentir vontade de ouvir uma pregação, E aí eu vou abrir um espaço aqui na gestão do tempo, às vezes ouvir mensagem é perder tempo. Como assim, pastor João? Uma mensagem tem 40 minutos a uma hora. E você ouvir por ouvir, você tem um culto. Para gerir o tempo, você vai ter que separar até o tempo de você ouvir mensagem. Eu conheço muito pregador que viciou em ouvir outros pregadores. E fica ouvindo uma mensagem atrás da outra. É 40 minutos, uma hora e meia, e você não aproveita nada disso. É muito mais fácil você estar fazendo aula para você aprender. Então, você precisa ter comunhão com Deus. Vamos perguntar aqui, o Henrique tem sido meu cobaia aqui, mas você me responde aqui, escreve para mim. Você sente que tem comunhão com Deus? Escreve para mim, eu tenho comunhão. Só isso, eu tenho comunhão. Escreve para mim. Henrique, você tem comunhão com Deus? Eu tenho comunhão com Deus. Sente isso? Sente que Deus ainda fala contigo, que dá vontade de ir no culto ouvir a Bíblia, dá vontade de ouvir um pregador, ainda tem um hino ou outro que você ouve e mexe com você, lê a Bíblia e sente Deus. Isso é comunhão. Você tem comunhão com Deus? Se você tiver comunhão com Deus, esse é um dos alicerces naturais. Por que naturais? Porque depende de eu querer. Depende de eu exigir que isso aconteça. Eu não posso permitir que eu me distancio do que é comunhão. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, você gosta de Bíblia? A Bíblia diz que a filha de Jairo morreu e não foi sepultada. Por quê? Jesus chegou antes. Ela estava na casa do Pai. E eu comparo essa morte com a morte de muita gente que morreu espiritualmente, mas ainda continua na casa do Pai. Está morto, mas está dentro da casa do Pai. Ainda toca na orquestra, ainda canta com a mocidade, ainda está no púlpito, mas não sente mais Deus, não ouve mais Deus, não é tocado pelo Espírito Santo. Você está na casa do Pai, mas morreu. É forte isso. Se você não tiver comunhão com Deus, você pode morrer dentro da casa do Pai. Eu vou te garantir que tem pastor no púlpito que morreu. Eu vou te garantir que tem muito presbítero morto em cima do púlpito. Eu tenho certeza que você pode, nesta oportunidade, falar, pastor, eu morri. Eu já não sinto mais Deus. Eu já não percebo mais a voz de Deus. Os cultos, para mim, perdeu a graça, perdeu a força. Sabe o que eu estou te dizendo? Deus te trouxe para essa aula para transformar a sua vida. Você vai ser, de toda a autoridade, eu vou te dizer, ressuscitado. Você vai voltar a sentir paixão pelo ministério. Vai sentir vontade de pregar, de falar de Deus, de ouvir Deus. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui. Você precisa ter comunhão com Deus para ter uma vida abençoada na terra. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Quais são os pilares, pastor? São 5. O primeiro, gestão do tempo. Segundo, comunhão com Deus. Terceiro, pega a caneta aí. Vida familiar estruturada. Escreve aí. Vamos lá, pega a caneta aqui na mão. Vida familiar estruturada. Queria ter uma lousa aqui para me escrever, porque eu gosto de ser professor. Ser professor é diferente de ser pastor. Ser professor é diferente de ser pregador. É interessante, né? Você, quando dá aula, você tem interesse de ver a pessoa sentir Deus, tem interesse de que a pessoa perceba a Bíblia, mas eu estou te ensinando coisas para mudar a sua estrutura. Então você vai pôr
5 colunas, uma no meio para sustentar o peso e 4 como se fosse uma mesa. E a terceira estrutura que você tem que ter, a terceira coluna, terceiro pilar que você tem que ter é uma família estruturada. E isso só se consegue com foco. Eu não posso permitir que a minha esposa e eu não estejamos bem. Eu não posso permitir que a guerra se instale na minha casa. Eu não posso permitir que a contenda tome conta do meu lar. Pastor, é que o senhor não conhece a minha filha. Pastor, é que o senhor não conhece o problema que eu estou vivendo. A minha esposa não me compreende, não aceita o meu ministério. Quando você diz isso para mim, eu digo, não, eu conheço. Porque do contrário, eu não estaria aqui falando para você. Eu vou terminar essa semana com essas 3 aulas e vai mudar o seu casamento. Por que vai mudar? Porque eu vou te dar orientação. Eu vou te ensinar que você pode melhorar o seu relacionamento familiar. Estrutura familiar é o que você precisa querer ter. Se você não tem, você vai ter que buscar. Se você não tem estrutura na sua família, você não pode aceitar isso como natural, como normal. Entende ou não entende o que eu estou te colocando? Então vamos lá. Pastor, o senhor está me dizendo que se eu quiser ter uma vida de sucesso ministerial, uma vida... Deu algum problema aí? Tá tranquilo? A bateria está querendo acabar. Ah, não, tranquilo. Só apertar onde tem bateria aí, dá para terminar. Fechar bateria. Tá escrito aí, fechar bateria. Deu certo? É que saiu da tela aqui, mas vou colocar de novo. Vamos lá. Aê! Quem sabe faz ao vivo, de vez em quando dá uns probleminha. Vamos embora. Então, se você quer ter um ministério bem sucedido, você vai ter que ter a família estruturada. O meu tempo foi embora, eu preciso terminar. O quarto pilar de um ministério bem sucedido é liderança. Escreve isso, liderança. Põe uma barra, liderança, barra, lidar com pessoas. Eu tenho falado no curso Ministério na Prática, no treinamento que eu faço, que a maioria das pessoas esquecem que o tempo na igreja, o tempo dentro do culto, é o menor tempo que nós temos. Como assim, pastor? 90% de nós vamos em 3 cultos por semana. Cada culto tem 2 horas no máximo, entre oração, leitura bíblica e tal, 2 horas. Dá 6 horas por semana. Vezes 4, 6 vezes 4, 24. Então eu tenho de 31 dias ou de 30 dias, 24 horas de culto. 29 dias eu não tenho culto. O que eu quero te dizer? Que 95% do seu ministério é fora do púlpito. 95% do seu ministério é fora do culto. Olha que forte o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que Deus te chamou para trabalhar com pessoas 24 horas por dia. Você tem que lidar com a sua esposa, você tem que lidar com os problemas ministeriais que chegam a cada hora, você tem que lidar com os problemas da vida que acontecem diariamente, tanto na madrugada, quanto na manhã, como na tarde, como na noite. Não basta ir no culto e dizer meu ministério se cumpriu. O seu ministério depende de liderança. Se você não souber cuidar da sua esposa e dos seus filhos, Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, negou a fé. É isso. É tão sério isso que se você puder escrever, 90% do meu ministério é fora do culto. Olha que louco. Olha que impressionante. Eu estava numa gestão de problema recentemente e o problema era grave. Havia 2 famílias entrando em choque, mas choque pesado. A família do pastor e a família do diácono, os 2 auxiliares meus. Quando eu vejo esse problema que está se avolumando, o que eu percebo? Que o melhor que se faz naquela situação é parar de comentar, é parar de tirar satisfação. Porque quanto mais tirar satisfação, pior vai ficar o problema. E aí eu uso uma expressão que me corrigiram, mas eu vou ter que falar ela aqui. Eu usei essa expressão, merda, quanto mais mexe, mais fede. Você não vai ouvir isso no púlpito nunca, nem eu vou falar no púlpito. Eu estou aqui como professor. Merda, quanto mais mexe, mais fede. Se deixar ela quietinha, ela seca e para de cheirar. Sabia disso? Por incrível que pareça, quando para de mexer, ela cria uma casca por cima e para de feder. Tem muito problema da sua estrutura
que bastaria você parar de comentar, parar de falar e resolveria. Quando eu disse isso para o pai de família, ele levou um susto. Eu disse, pare. Não precisa chamar testemunha, não precisa tirar satisfação, simplesmente parem com a confusão. Parem de continuar falando sobre isso. E o irmão me deu graças a Deus, disse graças a Deus, pastor. Pediu oração, eu orei e o problema acabou. Não houve atrito entre as duas famílias de guerra, não tive que disciplinar nenhum nem outro, cada um ficou no seu canto. Daqui a mais 30 dias, daqui a mais 2 meses, um vai pedir perdão para o outro e a vida segue. Mas se eu vou tentar chamar prova do lado de cá, prova do lado de lá, fazer um tribunal para mim ser o juiz, eu vou causar problema. É isso que eu quero te ensinar no Ministério da Prática. É isso que eu quero te ensinar. Se você quiser ter uma vida poderosa em Deus, ter um ministério bem-sucedido, você tem que treinar a sua liderança. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Por que aprender a lidar com pessoas? Porque 90% do seu ministério é fora do púlpito. 90% do seu ministério é fora da igreja. Termino falando sobre aquilo que eu chamo de pilares naturais. Gestão financeira. Quando eu falo de gestão financeira, é que a maioria dos problemas ministeriais que eu acompanho está envolvido em dinheiro. Você pode ganhar 2 salários mínimos, 1 salário mínimo ou 50. Se você não aprender a administrar o seu recurso, o seu dinheiro nunca vai dar. O Henrique é um cara que ganha muito dinheiro. Trabalha com marketing digital. Ele disse para mim agora que tem uma empresa que está dando dinheiro para ele todo dia. Todo dia ele vende. Agora eu vou perguntar, será que o Henrique está tranquilo financeiramente? Possivelmente não. Por quê? Porque nós nunca estudamos gestão financeira. E às vezes você pega uma velhinha que ganha 2 salários mínimos e está bem, está tranquila. O que você tem que entender é que se você não colocar na sua vida esses 5 pilares, que é simples de você, se você veio marcando gestão de tempo, comunhão com Deus, vida familiar, liderança e gestão financeira, você não adianta orar muito, não adianta jejuar muito, não adianta ler a Bíblia toda que não vai resolver. São pilares naturais. E eu termino dizendo para você agora 5 pilares espirituais. 5 pilares espirituais. Está pronto aí para aprender comigo? Vamos embora? Eu vou te fazer uma pergunta que me indaga aqui, fica na minha cabeça toda hora. Está gostando do conteúdo? O que você acha? Está aprendendo alguma coisa? Está virando a chavinha aí? Mexeu com você aí dentro? Se você está gostando, eu quero que você curte e chame um amigo. Compartilha. Outras pessoas podem também ser alcançadas. É muito importante você entender que você pode levar essa mensagem para mais pessoas. Então curta, eu quero esse joinha, que você curtiu, dê um like aí, e agora você compartilha esse conteúdo com mais pessoas, vai me ajudar a fazer o trabalho e vai ajudar você também. Vamos terminar, antes que acaba a minha bateria aqui, nós ficamos no meio do caminho. 5 pilares que eu uso na minha vida espiritual. Primeiro deles, oração. A igreja brasileira está perdendo o hábito de orar. Os pastores não oram, os crentes não oram, o tempo de oração é muito pequeno. Não importa se você vai orar meia hora por dia. 10 minutos de manhã, 10 minutos no final da tarde, 10 minutos para dormir. Tranquilo. Não importa se você vai orar 15 minutos. Mas eu quero que você faça a partir de hoje com cronômetro. Eu quero que você realmente te patrulhe, se fiscalize. Eu quero que você se cobre se você está orando. Se você vai dizer para mim, pastor, eu oro meia hora toda madrugada. Parabéns. Eu oro 1 hora toda madrugada. Parabéns. Mas eu tenho certeza que você precisa orar mais. Então, se você quer ter uma vida espiritual poderosa, um ministério de sucesso, você tem que ter oração. 2. Eu sempre vou dizer isso aqui enquanto eu estiver como professor. Todo e qualquer homem que tiver uma vida espiritual poderosa tem que cuidar da família. Se você faz visita, se você prega, se você viaja, mas não cuida da família, você não tem vida espiritual. Deus não vai te abençoar se a sua família estragar. Muitos grandes homens perderam tudo que Deus deu porque não cuidou da família.
E eu conheço gente que já casou 3 vezes, com um ministério poderoso em Deus. A sua família é um dos pilares da sua vida espiritual. Como é que é, pastor? Sua família é um dos pilares da sua vida ministerial. Se você abandonar a sua família, sua fé vai fracassar. Se você tiver tempo para viajar, tiver tempo para estar na igreja, tiver tempo para fazer visita e não tem tempo para cuidar da sua família, sua vida espiritual vai fracassar. 3. Está escrevendo? Pega a caneta. Leitura bíblica sistemática. Você está fazendo, Henrique, leitura bíblica sistemática? Lê a Bíblia todo dia. Todo dia não, mas é sistemática. Sistemática. O que é uma leitura sistemática? É você começar no livro de Gênesis e dizer, eu vou terminar o livro de Gênesis. Ou eu vou começar em Gênesis e vou até Apocalipse. Uma vez por ano. Uma vez cada 2 anos. Então a leitura sistemática eu te aconselho como pilar da sua vida espiritual. A palavra de Deus te inspira. A palavra de Deus renova a sua fé. A palavra de Deus traz para você vigor espiritual. Sem Bíblia, você vai ser fanático, mas não será um homem maduro espiritualmente. Então, eu determinei um período de leitura bíblica diária. Vamos determinar você também um período de leitura diária? Nessa aula de hoje que você está aprendendo sobre 5 pilares espirituais e um deles é leitura sistemática. Não é leitura de estudo, é leitura sistemática. Você vai começar a ler o livro de Mateus e vai até terminar o livro de Mateus. Leitura corrida seria mais fácil para alguns. Então, todo ano você vai ler o Velho e o Novo Testamento inteiro. 15 minutos por dia. É incrível esse número. Se eu ler a Bíblia 15 minutos, 365 dias no ano, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. 15 minutos. Solta o cronômetro. Pare de se enganar. Pare de achar que você lê muita Bíblia. Cronômetro. Pega o reloginho, cronômetro. 15 minutos de leitura bíblica. Você vai perceber que você não lê nada. Você lê 2, 3 páginas e acha que já leu muito. Então, pelo menos 15 minutos. 4. Pilar espiritual. Esse aqui é, para mim, o que me traz fôlego. É a leitura de estudo. O que é a leitura de estudo? É quando eu pego os livros, quando eu pego os dicionários, quando eu pego as concordâncias, quando eu pego os comentários bíblicos. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário de Champlin, versículo por versículo. E eu pego o livro de Romanos e vou ler versículo por versículo o que ele quer dizer. Alguns deles eu vou ficar meia hora estudando só um versículo. Eu vou dizer mais, vou ficar 1 hora estudando só uma palavra. Raiva. Aonde a Bíblia fala sobre raiva? No Velho, no Novo Testamento. Leitura de estudo é diferente de leitura sistemática. Não precisa ser todo dia. 2 vezes por semana, pelo menos 1 hora. Quer escrever a receita? Eu estou dando receita pronta, irmão. 2 vezes por semana, 1 hora de estudo bíblico, pelo menos. Pode ser 2 horas, é o ideal. Você senta, desliga celular, pede para a esposa, fala para os filhos, eu vou estudar a Bíblia. E o tema que Deus colocar no seu coração, você vai folhear junto com todo o material que você tem didático para aprender. Revista da Escola Dominical, 2 vezes por semana. Se você tiver estudo bíblico, isso vai aumentar a tua comunhão, vai aumentar a sua fé. E termino dizendo que está acabando no nosso meio, que é o jejum. Pelo menos um jejum por semana. Qual foi o seu último jejum? Qual foi a última vez que você jejuou? E vem comigo aqui. Pare com esse jejum de até o meio-dia. Nós aprendemos a jejuar no domingo pela manhã enquanto vai na escola dominical. Só que aí você vai ficar só sem o café da manhã. É um jejum muito fraquinho. O jejum é para quebrar a carne. O jejum é para quebrar os desejos carnais. O jejum é para mudar pensamentos. É para tirar a força da natureza humana e trazer a força espiritual. Então, se você for jejuar, jejue pelo menos até 2 da tarde, até 3 da tarde, porque você vai ficar sem o café da manhã e sem o almoço. No nosso curso, no Ministério na Prática, eu ensino literalmente como jejuar, quantas vezes jejuar, qual o horário de jejuar. Ministério na Prática é um treinamento com mais de 70 videoaulas que vai te dar a visão clara de como você viver uma vida poderosa em Deus. Eu estou te desafiando a você aprender para você colocar em prática o seu chamado. Eu quero que a tua esposa olhe para você e fale, você melhorou, você mudou.
Eu quero que o seu pastor olhe para você e diga que você mudou. Quanto tempo, pastor, eu vou estudar para melhorar? Eu te dou garantias com o meu nome diante de você, para você depois me cobrar. Fala, pastor, o senhor me garantiu que em 30 dias eu mudava, e eu não mudei nada. Se você não mudar em 30 dias, se você não mudar o seu comportamento em 30 dias de estudo, todo dia você vai estudar. Pelo menos meia hora por dia, não precisa mais do que isso. Meia hora por dia. Você vai ver o vídeo, vai anotar o que você aprendeu e colocar em prática. Se você não mudar, eu quero falar cara a cara com você, eu abro um vídeo particular com você, para você dizer para mim, olhando nos meus olhos, que você não mudou. Eu tenho um aluno que me disse claramente, pastor, eu tomei 2 grandes decisões na minha vida. A primeira foi aceitar Jesus como Salvador. A segunda foi fazer o treinamento Ministério na Prática. Eu tenho segurança do que eu estou te dizendo. O treinamento Ministério na Prática vai mudar o ministério de pastor-presidente, vai mudar o ministério de muitos presbíteros, vai mudar o ministério de muita gente que realmente tem chamado, mas não está vivendo na prática. Agora, sabe o que eu vou te dizer? Olha o que eu vou te dizer. Preste bem atenção nisso. É muito importante você ouvir isso. Eu estava pensando aqui com o meu coração, qual a oportunidade que você tem de aprender? O que você já investiu no seu aprendizado? Quanto custa uma Bíblia de estudo? Você tem Bíblia de estudo? Quanto custa uma coleção Velho e Novo Testamento de comentário bíblico? Você tem algum comentário bíblico? Algum trabalho que você pode usar para falar assim, eu estou estudando? Ou você nunca investiu nada no seu ministério? Você ia me dizer alguma coisa, Henrique? Fala que eu quero ouvir. Não, eu ia falar só para falar do investimento. Né? É muito importante para mim, porque o Henrique está me lembrando aqui que muitas pessoas não investem nada, não põem R$1 no seu ministério. Agora, se eu estou aqui te dando conteúdo gratuito, você está investindo o seu tempo. E tempo vale mais do que dinheiro. Eu te parabenizo por você estar aqui. Porque o conteúdo gratuito que eu estou oferecendo aqui é sumamente importante para transformar o seu pensamento. E você não precisa comprar o meu treinamento Ministério na Prática para você melhorar. Pelo contrário, as 3 aulas que eu vou dar aqui já vai trazer transformação na sua vida. Tranquilo. Porque eu sei que muitas pessoas não podem, não têm condições de investir. Tranquilo. O que eu quero é te ajudar. Agora, se você tem mínima condição de investir, quando abrir as vagas, quando abrir as inscrições e você tiver condições, eu quero ter a honra de ter você como aluno. Eu quero que você diga com orgulho, eu estou estudando com o pastor João Barbosa. Eu quero que você possa dizer na sua igreja, eu estou estudando e estou aprendendo. Por quê? Você pode ter teologia, você pode ter credencial e não está vivendo nada daquilo que você pensou que viveria no ministério. O ministério é leve e Deus vai te dar graça para viver essa leveza do ministério. Eu quero esperar você aqui na próxima aula. É muito importante você estar comigo. Quando é a próxima aula, pastor? Amanhã. Amanhã. Domingo é a próxima aula. Amanhã é a live só. Amanhã eu vou fazer uma live. É melhor do que a aula. Então vamos lá, vamos trocar aqui. Domingo eu faço a próxima live com a aula completa e amanhã eu faço uma live só para responder dúvidas. Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu não tenho tempo agora, minha bateria está acabando. Então marca aí, amanhã meio-dia eu vou tirar qualquer dúvida que você tem no Instagram. Marca o meu endereço aí, João Barbosa Pastor. João Barbosa Pastor. Você me segue lá se você não estiver seguindo. E se você já estiver seguindo, amanhã meio-dia você vai ser notificado. Mas coloque aí na sua notificação para você lembrar. Amanhã meio-dia, qualquer dúvida que você tiver, você pergunta, eu vou estar tirando a dúvida, ok? E a próxima aula, então, vai ser no próximo domingo. Domingo. 21h07? Não. 21h07, o mesmo horário. Então, domingo próximo, 21h07, eu espero você para mais uma aula que eu quero somente dizer para você o seguinte. Eu quero juntar os erros que você comete no seu ministério, os 5 pilares naturais e os 5 pilares espirituais, e trazer um fechamento disso para você dizer, pastor, minha vida foi mudada. Eu quero te tirar da onde você está e te levar para o lugar que Deus quer que você esteja. Eu te garanto que eu vou te tirar do porão desse navio. Eu te garanto que você não precisa de peixe para ir aonde Deus quer te levar. Você vai de navio no conforto do navio e Deus vai te honrar.
porque muita gente está precisando que o navio se arrebente e de um peixe para pegar ele no meio do mar, para ele poder fazer o que Deus chamou. Mas Deus te trouxe aqui para treinar você, para você viver o seu ministério na prática, viver o seu ministério literalmente atuando, agindo como um verdadeiro homem de Deus. Então eu espero você no domingo, 21h07. É muito importante você fechar as 3 aulas para você ter o conteúdo completo. Amanhã, tira dúvida, sábado, meio-dia, com vocês, ok? Bom, antes de terminar aqui, eu queria fazer um print, pode? Fazer um print aqui, o que é um print? Tirar uma foto da tela para você me remarcar no Instagram. Se você assistiu a aula, gostou, escreve aqui, aula com o pastor João Barbosa, aprendi, não aprendi. Não aprendi não, escreve o que você aprendeu. Eu quero muito que você faça um print agora, ok? Então pega aí, vamos lá. Eu vou me posicionar aqui, deixa eu arrumar minha gravata. Cadê a gravata? Cadê? Sem gravata mesmo? Vamos lá então, vamos printar a tela, vai. Vai. Com um sorriso. E aí você vai me marcar, @João Barbosa Pastor, e vai colocar no Instagram que eu vou repostar você para que você também possa ser conhecido aí no Brasil inteiro dentro do meu Instagram. Legal? Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua família. Uma honra enorme poder falar para você sobre os 5 pilares naturais e os 5 pilares espirituais para ter um ministério bem sucedido. Deus vai mudar a sua história. Eu não sei se faltou alguma coisa, me ajuda aí, Henrique, o pessoal quer ir embora. Eu quero que você guarde no coração isso que eu coloquei para você. Esses pilares são importantes. Por que são importantes, pastor? Porque isso mudará seu conceito de você mesmo. Isso mudará seu conceito diante da sua família. Você tem que colocar em prática esses pilares que eu te mostrei. Talvez você me pergunte, por que isso tudo aqui vai ser diferente para mim? Porque você não vai encontrar esse conteúdo em curso teológico. Você não vai conseguir encontrar esse conteúdo no púlpito. Esse é um conteúdo de prática, de vivência ministerial. Eu estou juntando Bíblia com o meu conhecimento empírico, estou colocando diante da oração para te apresentar. E aí você me pergunta, pastor, mas é que eu sinto que está muito pesado. E eu vou te provar, se você colocar todos os pilares diante de você, na sua vida, você vai ter sucesso no seu ministério. Aguardo você na nossa próxima live. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, o link está aí para agora, é só entrar no grupo. Já tem um link? Para receber o Vamos lá. link PDF. Se alguém não está ainda no grupo de WhatsApp, esse link que está aqui na tela é para você poder fazer parte do grupo de WhatsApp e ter o resumo dessa aula. Se você chegou atrasado, se você gostou demais da aula e quer assistir de novo, clica no link. É importante para mim você fazer parte do grupo do WhatsApp. Por quê? Eu vou ter o conteúdo resumido da aula, vou te mandar conteúdo novo, mas é nesse grupo que só nós falamos, que é diretamente ligado ao curso. Tá bom? Prazerzão, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a irmã Rita. Eu estou passando aqui para falar sobre o curso maravilhoso que eu fiz em janeiro. Esse curso foi elaborado pelo pastor João Barbosa para abençoar a nossa vida. Muito forte esse curso. Esse curso é um curso que você chora, você ri, você dá glória a Deus, você pede perdão, você consegue achar dentro de você a sua vocação, o que você quer fazer na obra do Senhor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou um aluno do Ministério na Prática, o curso oferecido pelo pastor João Barbosa, e eu posso dizer que esse curso tem sido um divisor de águas na minha vida e no ministério. O curso faz jus àquilo que realmente ele se chama. É um ministério na prática, não é algo que você vai aprender simplesmente para ficar no campo do conhecimento, no campo do intelecto, mas é algo que você pode ter certeza, você vai ter que praticar no seu dia a dia. Os assuntos que o pastor João Barbosa ele aborda são extremamente práticos. São situações que ele viveu no seu ministério ao longo de todo esse tempo já. O pastor João Barbosa, que já atuou até como missionário e é um dos pastores bem conhecido nas Assembleias de Deus, dentro das Assembleias de Deus, um pastor muito querido e de uma larga experiência ministerial. Você pode ter certeza que ele tem muita coisa para nos ensinar. E neste curso,
ele nos oferece lições preciosas, lições riquíssimas, que com certeza vai lhe edificar e vai lhe evitar muita dor de cabeça no ministério. É um pastor muito idôneo, é um pastor assim que tem testemunho, tem exemplo de vida ministerial. É um pastor próspero no trabalho que faz, é um pastor que tem, as mensagens são de edificação, são mensagens que alimentam a nossa alma, como eu costumo dizer. O pastor João Barbosa, ele tem o dom de falar e mexer lá dentro da gente, sabe? Parece que ele abre a mente da gente, é meio psicólogo, sabe? Ele abre a mente da gente e mexe lá no coração da gente e clareia a ideia.